Leia comigo o Salmo 103. Está aqui no telão, se você quiser acompanhar, vai ser melhor para você. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Leia o versículo 3. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Leia o 5. Quem guarda de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a água. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não retém perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando cessam a poeira acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Amém, amém, amém. Até esse versículo. Amém. Pode sentar. Curva a sua cabeça por um instante. Que bom que você está aqui. Que você veio para um culto de celebração, adoração. Derramar o seu coração diante de Deus é a maior alegria que nós podemos ter. Prostrar diante do Senhor e render a beleza e a grandeza da santidade dEle. Esse culto não é mais um culto somente. Cada culto é único. É o culto do nosso coração para o Senhor, em que nós, servos, filhos amados dEle, chegamos diante dEle para adorá-lo na beleza e na grandeza da santidade. Eu gostaria que você, neste momento, fizesse uma oração a Ele e falasse com Ele: Senhor, o meu coração é todo teu, todo o meu ser é teu. Fale comigo por tua palavra. Eu vim para te adorar. Fale com Ele. Pai, nós te louvamos. Alegria, Senhor. Alegria enorme estarmos aqui diante de Ti, prostrados nos Teus pés, rendemos-nos a Ti de corpo, de alma e de espírito, e lhe pedimos que faça maravilhas em nosso meio. Senhor, o desejo do nosso coração é que o nosso culto ao Senhor, o culto que é Teu, é para a glória do Senhor, chegue a Ti, Senhor. Chegue a Ti de forma agradável, aceitável, por Tua grande bondade, a Tua grande benignidade. E lhe pedimos que fale conosco por Tua palavra, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade. Todos podem sentar, tranquilos. Maravilha. Querido irmão, irmã, você que está aqui, você que está aí na galeria, nesse momento, nós que conhecemos Jesus e compartilhamos do mesmo sentimento, do mesmo amor dele que foi gerado no nosso coração, e que passamos por uma transformação extraordinária, em que Cristo fez tudo por nós. Outrora éramos trevas, mas agora sois luz, diz a palavra do Senhor. E a luz que há em nós é a luz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Humanamente falando, nós não teríamos luz própria, mas Ele gerou em nós a luz que é dele, a luz da vida de Cristo Jesus gerada em nós. Conhecer Jesus é o maior privilégio que um ser humano pode ter na vida. Na vida, a gente conhece muita gente boa,
alguns não tão bons assim, mas a gente vai conhecendo muitas pessoas que acabam marcando a vida da gente. Quem aqui nessa noite não tem na memória aí alguém assim que foi marcante para você, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e nesse tempo presente? Alguém que foi diferenciado para você, que você, quando lembra dessa pessoa, você suspira, o seu coração salta de prazer. É uma pessoa que te faz bem. Só de pensar nessa pessoa te faz bem. Mas ninguém te faz melhor do que Jesus. Ninguém te faz melhor do que Jesus. Ninguém fez melhor que você. Ninguém faz melhor que você. Ninguém operou uma obra tão grande em você, em mim, como Ele operou. E olha que em nós não havia nele algum nada que chamasse a atenção dele, nada que ele olhasse e falasse para o Júlio, por exemplo, dissesse: Júlio, você merece, isso aqui é para você porque você é digno. Não, ele fez para quem não merece, para quem não é digno, e ao mesmo tempo nos tornou digno na pessoa bendita dele, em que o olhar de Deus para nós passa por Cristo Jesus. Como o seu coração ficaria diante de um Senhor que fez tudo isso por você? Como você ficaria sabendo que alguém deixou o seu trono de glória? Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Ele deu a sua própria vida em resgate a nós, ali naquela cruz do Calvário, para a nossa salvação. Como que você reagiria a isso? Como que o seu coração ficaria? Bom, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite, baseado nesse salmo que a gente leu aqui. O Salmo 113 é um convite à gratidão. O Salmo 103 é aquele salmo, sabe, para você que é renovado, que é da família renovada. O Salmo 103 é aquele salmo em que ele convida a gente, os servos de Deus, aqueles que conhecem a Deus, né, para abrir o coração, reconhecendo a grandeza, a soberania dele. Aqui nesse Salmo 103 não tem nada que trata de ego humano. Nada. Não tem nada que coloque o homem no centro. Não tem nada que lance aplausos ao homem. Não tem nada que, assim, que coloque uma coroa na cabeça do homem. O Salmo 103 é um convite a você que conhece a Deus a derramar diante dele com todo o coração em gratidão. Diga comigo, um convite à gratidão. Mais forte. E a gente vai falar isso em 7 momentos diferentes aqui nessa palavra. Começando com o versículo 1 do Salmo 103. Pode jogar para nós aqui, irmão, a mensagem. Pode jogar a mensagem. Isso. Quem que disse ali o versículo 1? Leia ele bem alto todos. Ao seu santo, diga santo nome. Diga santo nome. Você reconhece isso? O nome de Jesus é santo? Jesus é santo? Jesus é o seu Senhor? É o seu Salvador? Aqui o salmista está convidando a bendizer pela graça revelada de um nome que é santo. De um nome que é santo. E ele chama para assim, olha, pensando basicamente nisso, olha,
dizer a Ele. Bem dizer, olhar e dizer: gente, que coisa extraordinária. O Senhor operou tão grande salvação em mim. Ele transformou meu coração, Ele transformou minha mente, a minha forma de pensar é diferente, meu vislumbre está pelo céu, pela glória de Deus, pela pessoa de Cristo Jesus. Eu não consigo imaginar passo algum da minha vida dado se não for na direção dele. Bem dizer, pela graça de Deus. Bem dizer, pela graça de Deus. Tudo que você consagra as suas mãos, você consagra o seu coração, você consagra os seus pensamentos para bem dizer ao Senhor. Nós consagramos o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar ao Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, não tem jeito. A gente faz tudo para a glória de Deus. Em primeiro lugar, bem dizer pela graça revelada. Isso é uma forma de você dizer, você que está aqui, todos nós da família renovada, de você dizer que você não é autônomo, que você não é independente da graça de Deus, que você não é alguém tipo a vida é minha e tudo eu que decido, eu que faço, eu que faço. E um dia para tudo e você vai para o futuro e você não vai poder fazer nada. O convite desse salmo é: bendize pela graça de Deus. Bendize por causa deste Deus. Bendiga o seu santo nome. Levante as suas mãos, gente. Em um minuto, se o seu coração está ameaçado com o coração dele, eu quero com todo o meu coração que você bendiga ele. Que você olhe para ele e diga: Jesus, eu não posso pensar em vida sem o Senhor. Eu não posso pensar em existir que não seja em ti. Meu coração bendiz ao Senhor. Levante a sua mão e bendiga ele. Pai, toda a igreja pode bendizer ao Senhor. Bendiga pela gloriosa salvação. Bendiga pela graça revelada. Bendiga por esse alcance tão grande. É que Jesus, Ele te abraçou, te acolheu, em que Ele operou tão grande salvação. Bendiga. 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 Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. A cada amanhecer, a cada anoitecer, só é possível nós estarmos nele, porque o Senhor está em nós, porque o Senhor tem nos sustentado com vida, porque o Senhor tem nos dado a dádiva da vida. A tua palavra diz, Senhor, meu Pai, a tua palavra diz que a morte e a vida pertence ao Senhor, e o Senhor dá quem quer e tira de quem quer, está nas mãos do Senhor, e nós vivemos pela tua graça, pelo teu favor imerecido, por tua bondade, por tua misericórdia, e nós agradecemos ao Senhor, e a nossa alma bendize ao Senhor. Diga graças a Deus por isso. Em segundo lugar, o convite do salmista. Em segundo lugar, pode colocar aí, irmão. Diga comigo: bem dizer pelo perdão divino. Bem dizer por quê? O texto diz que o mancebo não pode por si só purificar o seu coração. Quem purifica o nosso coração é Ele. O perdão dele é divino, sabe, irmão? Não impõe condições. Se Jesus fosse impor condições para te perdoar, o que seria de você? O que seria de nós? Se Jesus fosse andar por um viés humano, ele diria para nós: por que razão eu teria que te perdoar? Pelas mesmas coisas que você está me pedindo perdão há tanto tempo, e mesmo assim voltando a fazer. O perdão é divino, bem dizer pelo perdão divino. Olha só, é eu? Não. O que o texto diz ali? É Ele.
e através do sangue dele, ele nos purifica de todo o pecado. É assim que diz o texto lá de João. É assim que diz na epístola de João. Temos diante de Deus um advogado, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se não fosse assim, meu irmão, nenhum de nós passaria pelo crivo de Deus. Nenhum de nós, ninguém entrará na glória eterna de Cristo Jesus, batendo no peito e dizendo: eu estou aqui na sua glória, porque eu mereço, eu sou justo, eu sou puro. Ninguém, todo mundo que entrar lá, vai entrar porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. O sangue dele nos purificou de todo pecado. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Tem gente que diz assim: mas fulano de tal, às vezes pega, fulano de tal é pecador, ele faz isso, faz aquilo, não é, às vezes, né? Quem sabe até faz mesmo. Mas tem um detalhe: não há joelho que se dobre diante dele e clame pela misericórdia e o perdão dele, que não tenha a vida purificada no poder do sangue. Por isso, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não são pecados. Nenhuma condenação. Bem dizer pelo perdão divino. Percebe a mensagem que está convidando a gente só a bem dizer? Bem dizer pelo perdão divino. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades. E olha só o tratamento dele: não nos tratou segundo os nossos pecados. Se tratasse. Se ele nos tratasse segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Você já pensou se Deus nos retribuísse segundo as nossas iniquidades? Nós não íamos arrumar nada na vida. Nós não íamos ser ninguém. Se ele retribuísse, tipo, fez, toma. Muitos não pentecostal ensina assim, esquenta. Muitos não pentecostal ensina desse jeito. Tem gente que diz: Deus vai te jogar no meio, Deus vai tirar sua vida, Deus vai fazer isso, como se Deus fosse assim. Não é? Não. O salmista aqui chamando para bendizer a Deus, ele diz: ele que perdoa as nossas iniquidades, e sabe mais o quê? Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos atribuiu segundo as nossas iniquidades. Por quê? Porque isso é um perdão divino. É um perdão divino, concorda, presbiteriano? É um perdão divino, vem do coração de Deus. E Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, não nos traga e nem nos retribui segundo qualquer transgressão. O que está escrito ali no 2? Lê bem alto ali. Mais forte, toda a igreja. Bendizer pelo perdão divino. Você tem feito isso? Tem sempre nas suas orações, no decorrer do seu dia, falar: eu te dou graça, Senhor. A minha alma bendize ao Senhor, tudo quanto em mim bendize ao Senhor. Você sabe por quê, Senhor? Entre tantas coisas que o Senhor faz, o Senhor libera o teu perdão sobre a minha vida. Se não fosse as tuas misericórdias, Senhor, eu já teria sido consumido, porque elas são as razões de eu não ser consumido. Senhor, o teu perdão é incrível, é extraordinário. Eu quero te agradecer, porque eu só estou de pé, vivo, com a vida ligada ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que opera com perdão incondicional. Aleluia. Convite à gratidão. Em terceiro lugar, bendizer pela cura. Pela cura total. O que diz o versículo 3? Leia ali, por gentileza. Eles farão
presente e futuro. Tem gente morando no passado, vivendo a depressão. Tem gente com a cabeça no futuro, vivendo a ansiedade. Tem gente que não gerencia o presente, vivendo o estresse. Aqui diz que Ele sabe, a gente tem que viver isso, a gente tem que bendizer isso. Você sabe, irmão, que uma das formas da cura, tanto emocional quanto física e cura espiritual, ela mora na gratidão. É quando você olha e diz: Senhor, eu te louvo, porque de modo incrível e extraordinário as tuas mãos do Senhor estão sobre a minha vida. É o Senhor que sara todas as minhas enfermidades. É o Senhor que traz cura ao meu ser. É o Senhor quem opera com poder e glória sobre a minha vida. Sabe, irmão, Deus não tem propósito de cultivar você em um quadro de doença, no sentido de você viver doente, sem paz, atribulado, agoniado, aflito, atrapalhando os seus relacionamentos, atrapalhando o seu casamento, atrapalhando a sua relação familiar, a sua convivência com outras pessoas. Bem dizer, pela cura total. Você coloca de pé por um instante. Vamos fazer uma oração aqui voltada para a cura. Como você tem andado? Como você tem gerenciado a sua vida a partir do direcionamento do Senhor? À noite você tem tido uma noite de sono tranquila, ou você vira de um lado ao outro e às vezes passa a madrugada em claro? Como você tem se relacionado com a dinâmica da vida? Você tem seguido o conselho de Jesus em viver pela contemplação, olhar os rios do campo, olhar as aves do céu, o céu, o semeio, o tudo mais celestial cuida delas e não cuidará muito mais de vós. Você tem harmonizado o seu ser e tem abraçado a paz de Cristo que gera cura no nosso coração, gera cura no nosso ser. Eu quero orar por você agora. Orar por cura. Cura. Feche os seus olhos. Cura. Você, no seu coração, não pode morar o ressentimento. No seu coração não pode morar o rancor, o ódio. Não, de forma alguma. Você tem que ser um homem, uma mulher livre. Livre dessas amarras que por muitas vezes querem te jogar no cárcere, te aprisionar, furtar de você a paz, furtar de você a alegria, roubar de você o prazer de viver. Nessa oração, eu quero orar por você e peço a você que ore por cura. Fala para o Senhor: Senhor, sara o meu coração, sara a minha alma, Senhor, sara a minha mente, sara a minha emoção, Senhor. Eu quero viver de forma saudável, com o coração aliançado ao teu coração. Eu quero, Senhor, orar como o salmista orou. Dá-me, Senhor, um coração sábio, para que eu possa, Senhor, dar conta do meu dia. Pai, eu oro agora por toda a família renovada, por toda a igreja amada que está aqui diante do Senhor nessa noite. Uma igreja que crê, que confia, que sabe que o Senhor é quem cura. Senhor, este coração aflito, esta alma aflita, que às vezes, meu Deus, em alguns momentos, Senhor, de um lado ao outro, em grande aflição, vive desatinado, desorientada. Ó Senhor, traz a paz, traz a calmaria e também a cura física, Senhor. Se tiver alguém doente aqui nesta noite, a gente crê, a gente sabe que o Senhor cura, que o Senhor opera com poder e glória, que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor age de forma tremenda. Então manifeste a cura, libere uma unção de cura neste lugar, Senhor, e opere maravilhosamente, cura física, espiritual, emocional,
a bendizer pelo perdão divino, a bendizer pela cura total e sara todas as tuas enfermidades. E em quarto lugar, bendizer pelo grande resgate operado. Aleluia! Olha só, irmão, eu gostaria que você lesse para ficar bem na sua memória. Leia ali o versículo. Você reconhece isso? Você reconhece isso? Ele retire a tua vida, a minha vida, da perdição e te coroa de eternidade de misericórdia. Redimir a perdição, você sabe? Redimir é o ato de pagar para aquela pessoa. Antigamente, no Antigo Testamento, tinha o remidor. O remidor era aquele que ele podia pegar de volta o irmão dele que fosse escravo, ele pagaria para ele seguir. Ele poderia pagar por um escravo natural mesmo e redimir e dar a carta para ele de liberdade. O ato de redimir é o ato de tirar de. Você tira dali no caos, do lugar da adversidade, e você traz aquela pessoa que estava destinada ali, que estava condicionada àquilo ali, e você o traz para ele viver uma nova vida, viver um novo tempo, dar a ele uma nova oportunidade, dar a ele um novo tempo para a vida dele. Então, bendizer pelo grande resgate, exatamente isso. Redimir tem muito a ver com resgatar, tirar de e trazer para. Quem retira a tua vida da perdição. Olha, eu e você já fomos muito alvo disso, não já, irmão? E somos ainda. Eu e você não temos ideia do que estaria para ser o nosso caos. E o Senhor operou ali, nos tirou e nos livrou do que estava de acordo com o andamento, ou mesmo que não estava tão assim diante dos nossos olhos, mas estava bem previsto que, e Deus foi, operou e livrou, tirou, estendeu as mãos, socorreu, resgatou, operou com poder e glória, fez maravilha, operou um grande resgate assim, extraordinário, que mudou tudo na vida da gente. Ele não só nos tirou da perdição. Ó, vamos lembrar aqui, todos nós, antes de conhecer Jesus, nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e quem nos redimiu foi Jesus Cristo. Pelo ato ali da justificação, quando Ele justo morreu em nosso lugar, quando Ele pegou a gente morto ali e Ele deu na vida dele a nós e nos vivificou na pessoa bendita dele. É por isso que a gente diz que não vivo mais eu, mas Cristo viverei, porque a vida de Cristo foi gerada em nós, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, para a nossa redenção. Ele redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Misericórdia. Estava meu irmão caminhando, as coisas estavam tudo indicando que Jesus foi, mudou tudo, reverteu a situação, mudou o quadro, operou com poder e glória, fez maravilha, nos conduziu, está nos conduzindo e vai nos conduzir até a eternidade da glória dele. Em quarto lugar, para que o salmista nos chama? Ele nos chama para bendizer pelo grande resgate operado. O que Jesus faz? O que o Pai Celestial faz? Redime a tua vida da perdição. Redime agora, vai redimir no futuro, já redimiu no passado e te coroa, te
benignidade, de bondade e de misericórdia. Fechando essa parte aqui, eu gostaria que você entendesse nessa parte da mensagem o fato de você ser quem é, o fato de você estar vivo, o fato de você abrir os olhos e contemplar a luz do dia, o fato de você sair de manhã e ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho, o fato de tantas coisas extraordinárias acontecerem na sua vida, o fato de tantos livramentos acontecerem, livramentos que eu e você nem imagina, nem imagina. Eu sempre digo aqui na igreja, Deus não fala para nós tudo o que Ele faz. Tem coisa que Deus já fez com você que Ele nem falou. Te livrou de um acidente da estrada e Ele não te falou que Ele livrou. Ele livrou. Curou uma enfermidade que talvez estava em você, você nunca soube que ela esteve ali, e Ele te curou dela. Te curou. Algumas coisas Ele deixa para servir de testemunho, Ele deixa a gente ver, outras Ele não deixa. Meu irmão, mas é claro, quando eu abro os olhos de manhã, eu já louvo a Deus e digo, muito obrigado, porque a bondade e a misericórdia do Senhor se renovam sobre a minha vida. Renova sobre a sua também, se renova e glorifique ao Senhor, porque a bondade é misericórdia, é fidelidade do Senhor. Irmão, eu e você não damos um passo se o Senhor não nos sustentar. Um passo sequer, se Ele não nos sustentar. Isso é bondade, benignidade, misericórdia. Um convite à gratidão em quinto lugar. Leia o versículo, por gentileza. Só Deus pode fazer isso com você. Você viu que Ele tinha a nossa alma de perdição, agora Ele enchendo a nossa vida de bênção. De sorte que a nossa mocidade aqui não é literalmente só ser jovem. Mocidade é você ter força de ter aquilo, renovada, amém? Renovada, é você pensar aqui, né? Falar igual Caleb, né? Lá na Escritura Sagrada, olha só, eu passei aqui, e Caleb diz, agora eu já estou numa idade avançada, eu estou com o mesmo vigor, com a mesma força, como antes, quando eu havia passado, para entrar na guerra, para lutar, para batalhar. Sabe por quê, irmão? Sabe onde que mora de verdade a ideia da velhice? Olha aqui. Tem muito novo velho e tem muito velho novo. Quem entende, diga amém. Tem muito novo velho, tem muito velho novo. É aqui, é a força, é a garra, é a determinação. É quando você não pendura a chuteira. Não pendura a chuteira, você fica ali firme, não é? Tem gente, irmão, que entra novo numa empresa e fica com a cabeça de idoso, pensando assim, eu vou trabalhar aqui e eu quero aposentar. Quando eu aposentar, aí eu vou comprar uma chácara, eu vou viajar. O cidadão está falando em coisa que vai acontecer 35 anos depois. Olha para onde ele está pondo a vida dele. E tem uns que aposenta e fica lá. Eu aposentei para isso o quê? O que você fez nesse intervalo de 35 anos? Amém? A vida é aqui agora, irmão. O que nós vamos viver a outra eternidade com o Senhor. Tem um coração motivado, entendeu? Tem alegria, tem a paz. Viva, salte de prazer, afinal a vida de Cristo está gerada em você. Tenha ânimo. A beleza das cores estão nos olhos de quem a vê, irmão. Tem gente que pisa nela e nem contempla. A vida é assim.
seus olhos forem bons, meu irmão, ele vai puxar seu corpo. Então, de bom, vida, seguir diante. Quem entende, diga amém. Amém. Aleluia. Bem dizer, pela provisão e bem dizer por quê? Isso, leiam todos lá, o que está escrito no 5 lá. Pela provisão e renovo. Oh, irmão, eu vivo com Jesus e assim você também. Eu vivo sabendo que Ele enche a nossa boca de bens, faz a nossa de sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. Quem anda de cabeça baixa é galinha. A águia anda assim, ó. Não é porque é coração altivo, espírito altivo, não. Vive na humildade, mas contempla as alturas do Senhor. Contempla e sabe que tem a condução do Senhor, que tem o mover do Senhor na vida, que é alguém, meu irmão, que não é só alguém que vem na igreja, que congrega na igreja, mas é alguém que tem Jesus Cristo aqui regendo, conduzindo, meu querido irmão, impulsionando e fazendo maravilhas na vida da gente, igreja. Bem dizer pela provisão e pelo renovo, a provisão que enche a nossa boca de bens. Nossa boca é boa, é bem-aventurada, nós temos palavras boas para dizer, a gente bendiz e não maldiz, a gente edifica e não destrói, a gente, meu querido irmão, tem palavras de vida e não de morte, a gente tem uma mensagem de cura e não de doença, a gente tem uma mensagem de salvação e não de perdição. Perdido vai estar quem não quer a mensagem, mas a nossa mensagem ainda é salvação. Renovar a tua mocidade como a águia. Que convite extraordinário para bem dizer. Agora a gente já está caminhando para a reta final. Em sexto lugar, nesse convite de gratidão, qual que é o sexto convite? Bem dizer pela operação da real da justiça. O que o versículo 6 diz? Senhor, a justiça que justiça a todos os oprimidos. Meu irmão, não precisa pensar que a sua mão tem que fazer justiça. Não gere no seu coração a sensação de injustiçado. No Senhor não há balança enganosa, diz o texto. O Senhor é justo juiz. Põe a sua causa na mão dele e confie, porque, meu querido irmão, a justiça dele é reta. Ela não tem curvas, ela é reta. É uma justiça linda, pura, maravilhosa. A justiça de Deus, meu querido irmão, principalmente sobre aqueles que estão sendo injustiçados, oprimidos, maltratados. Levante a sua cabeça, porque o Senhor é o seu juiz e ele julga com reta justiça. Reta justiça. Reta justiça. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmão. Quem aqui é de Jesus? Levante a mão. Fique sossegado, porque tudo que é seu já está na palma das mãos dele. Tudo que é seu já está na palma das mãos dele. E o Senhor é aquele, meu querido irmão, que tem a gente gravado na palma das mãos dele, e ele não permite que o ímpio sobressaia sobre nós e que a injustiça prevaleça. Assim como o mar tem limite, Deus põe limite a tudo. A tudo. Diga, meu juiz é Jesus. Diga, ele é justo. E ele age pela reta justiça. Agora sim, terminando. O sétimo motivo para bem dizer. Tem mais aqui, eu tirei esse sétimo. Sétimo motivo para bem dizer. Qual que é o sétimo? Você pode ler aqui rapidinho. Bem dizer pelo cuidado e livramento.
Você lembra que o salmista começou dizendo assim: bendize minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga. E aí ele vai mostrando uma série de motivos para bendizer. E aí chega nesse aqui, o cuidado e o livramento. Olha só o que diz os versículos 3 e 14. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos o quê? O que ele está dizendo aqui no cuidado e no livramento? Que Deus afasta de nós as nossas transgressões. Você sabe, meu querido, aqui quando Pedro estava para negar Jesus, e Jesus falou com Pedro, né? Senhor, Senhor, olha, eu morro pelo Senhor. Jesus disse: ô Pedro, Satanás essa noite pediu para se andar com você, e eu orei por ti, para que isso não acontecesse com você. Aquilo ali é um retrato, sabe de quê, irmão? De tantas coisas que Deus não deixa de na vida da gente. Quem entende isso, galera? Tem coisa que a gente não vai suportar, tem coisa que a gente vai até cair, tem coisa que vai jogar a gente no caos, tem coisa que Deus sabe que aquilo ali não pode vir. E o que ele faz? Quando ele vê que não pode vir, assim afasta de nós as nossas, aquilo, meu irmão, que seria no campo da nossa transgressão, aquilo que por alguns momentos a gente transgride, ele afasta do nosso coração, e ele afasta aquilo que nós iríamos transgredir, não iríamos resistir, nós iríamos ir ao caos, e ele retira do nosso caminho. É cuidado, é livramento. Aí o salmista explica por que ele afasta nossas transgressões. Olha só, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E continua. Pois Ele conhece o quê? E por que Ele conhece a nossa estrutura? O que Ele faz? Afasta de nós as nossas transgressões. Ele conhece a nossa estrutura. E lembra-se que a gente é o quê? A prova disso é você de vez em quando não é pego, pedindo perdão, mas você não tem que ser igual. Falei contigo, pensei contigo, botei minha mão contigo, fiz o que eu devia. Isso aí é só para dar uma pinceladinha, que se não fosse Ele afastando de nós coisa pior, essas coisinhas que nós consideramos simples e estamos lutando e relutando, imagine as outras. Imagine as outras. Nós vamos encerrar com este versículo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Quanto?
Pai, nós agradecemos ao Senhor. A gente viu aqui em 7 tópicos dessa mensagem, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. E a gente viu aqui por essa mensagem o salmista, teu servo, que foi Davi, meu Pai, convidando a todos nós de gerações diferentes. Ah, Senhor, amém, ação de graças. A gente agradecer com todo o nosso coração, o nosso ser, bendizer ao Senhor por esses feitos extraordinários. Isso o Senhor faz, isso o Senhor opera, isso o Senhor faz maravilhas, e a nossa alma salta de prazer diante de Ti, porque é favor, é graça, é bondade, é benignidade do Senhor. Muito obrigado, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Irmão, levante a mão, louve, adore, glorifique, exalte. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos conduz, o Senhor age correta, a gente diz para a glória dele. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão, irmão. Irmão, não fica doido agora não. Volte o seu coração agora para a gratidão. Você está aqui por graça, por bondade dele. Ele vai nos dar muitos anos de vida por bondade dele. Ele há de dar a nós, nossa casa, nossa família, todo o rebanho dele, longevidade de vida. E isso vem dele, porque ele é o autor da vida, ele é o dono da vida. Muita gratidão, Senhor. Gratos ao Senhor por todo o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma. Para a glória do Senhor. Quem crê, diga amém. 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 Chegue pelo alguém perto de umas 3 pessoas e diga assim: gratidão ao Senhor, irmão. Diga para sua alma, diga gratidão ao Senhor, irmão. Uma grande festividade, que é a festividade dos varões.